Gabriela, então tá certo soltar o Queiroz? Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Galera, vamos começar o vídeo falando da prisão domiciliar do Queiroz e da sua esposa Márcia. Como vocês devem ter visto, tá todo mundo falando disso. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, recebeu um habeas corpus no plantão e concedeu o habeas corpus para determinar que a prisão preventiva do Queiroz e da Márcia, que estava foragida, fosse substituída pela prisão domiciliar. A gente não tem a decisão do Superior Tribunal de Justiça, então o que a gente sabe é o que o Superior Tribunal de Justiça comunicou por meio de uma nota. Então eu vou fazer aqui a minha análise sem saber de todos os argumentos que foram levantados, só com a informação dessa nota. Basicamente, a decisão de substituir a prisão preventiva, que fazia com que o Queiroz estivesse lá no estabelecimento prisional, pela prisão domiciliar, no caso do Queiroz, se deu porque ele tem 55 anos, está com câncer e nós estamos no meio de uma pandemia. O ministro até menciona a resolução número 62 do CNJ, que é aquela resolução que foi editada para recomendar aos magistrados que de fato avaliassem a situação dos presos que tivessem particularmente suscetíveis e vulneráveis à contaminação pela Covid-19, para que as prisões fossem eventualmente relaxadas, tendo em vista as condições do nosso sistema carcerário. Em relação à Márcia, a decisão do STJ fala que como o Queiroz vai para casa ficar em prisão domiciliar e ele está doente, e ele também, em virtude dessa decisão, não pode ter contato com terceiros, então a Márcia teria também que ser beneficiada pela prisão domiciliar para ficar em casa cuidando do Queiroz. Calma. A gente já vai falar sobre a prisão, principalmente da Márcia, que eu sei que vocês estão aflitos, mas vamos aos pouquinhos. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre prisão preventiva. Prisão preventiva não é pena. Prisão preventiva não serve para responsabilizar alguém pela prática de um crime, não serve como consequência pela prática do crime, não serve como punição. Se alguém estiver pensando na prisão preventiva como uma antecipação da punição, essa pessoa está pensando errado. A prisão preventiva é um instrumento que existe no processo penal para que se possa garantir o bom andamento da investigação ou da ação penal, ou evitar que a pessoa continue praticando crime aqui fora, por exemplo. A prisão preventiva também não serve para forçar alguém a fazer delação premiada. Então, nenhuma pessoa pode ser presa para, em virtude da sua própria privação de liberdade, decidir delatar, nem a gente pode prender um parente da pessoa que é acusada da prática de crime para que essa pessoa se sinta pressionada a delatar. Até porque quando a gente fala de delação premiada, a gente fala de colaboração. Colaborar pressupõe exercício livre de vontade. Se uma pessoa é privada da liberdade ou se alguém da sua família é privado da liberdade, para que essa pessoa se sinta pressionada a colaborar, a gente tem um vício de vontade, a gente tem um problema, a prisão preventiva não serve para isso. Ah, Gabriela, mas a gente sabe que a prisão preventiva foi usada dessa maneira na Lava Jato. Foi usada errado, porque ela não serve para isso. É importante a gente saber também que a regra é que a pessoa investigada ou mesmo processada permaneça durante a investigação e durante o processo solta. Vocês já devem ter ouvido falar que a Constituição Federal garante a presunção de inocência. Então, enquanto alguém não é considerado culpado por sentença penal transitada em julgado, essa pessoa é presumidamente inocente. O que significa que ela só pode ser privada da liberdade numa situação excepcional. A regra é a liberdade. Para mandar prender alguém, o juiz tem que proferir uma decisão muito bonitinha e bem fundamentada, mostrando que naquele caso específico estão presentes concretamente os elementos que autorizam a prisão preventiva. As hipóteses da prisão preventiva estão previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. A gente pode prender alguém preventivamente para garantir a aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica. E tem mais um ponto. A prisão preventiva no estabelecimento prisional é só em casos extremamente necessários. Se
o juiz perceber que ele consegue garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica, valendo-se de outras medidas cautelares menos gravosas que a prisão, por exemplo, a prisão domiciliar, por exemplo, o comparecimento periódico em juízo, enfim, outras medidas, ele deve não só justificar que você precisa da prisão preventiva, mas dizer por que as outras, que são menos gravosas, não são suficientes. Bom, tá, então a gente já entendeu um pouquinho como que funciona essa história de prisão preventiva. Vamos entender também por que existe essa resolução número 62 do CNJ, que pediu para os magistrados reavaliarem os casos de pessoas presas, especialmente vulneráveis ao coronavírus. Por que a gente precisa fazer isso? Por causa da situação do nosso sistema carcerário. O nosso sistema carcerário é um sistema superlotado. Dados do Infopem de 2019 mostram que a gente tem 773 mil pessoas presas em 461 mil vagas. Na ação de descumprimento de preceito fundamental número 347, que discute justamente o sistema carcerário, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão simbólica, declarou que o nosso sistema carcerário consubstancia um estado de coisas inconstitucional, porque é um absurdo, são masmorras modernas. E lá já está dito que as celas são imundas, que são propícias à proliferação de doença, que os presos não têm acesso a nenhuma condição de higiene, sequer a mais básica. Para vocês terem ideia, de acordo com o último Infopem, só 37% dos estabelecimentos prisionais contam com algum módulo ou unidade de saúde, mesmo assim capacitados para atendimentos básicos. No sistema carcerário também, a prevalência de doenças infecto-contagiosas como AIDS e tuberculose é muito maior do que na população geral. Então, nesse contexto de superlotação, de celas imundas, úmidas, de um ambiente propício para a proliferação de doenças infecto-contagiosas, de uma prevalência maior de doenças quando comparado com a população geral. Então, a presença de comorbidades que tornam o coronavírus uma doença com um potencial mais letal. A gente sabe que nos casos em que a pessoa já tem uma saúde debilitada, o coronavírus é especialmente perigoso. Então, por isso, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução dizendo que, olha, avaliem os casos das pessoas presas que forem possíveis, porque a gente precisa garantir que essas pessoas sejam tiradas desse contexto de particular vulnerabilidade. Isso já aconteceu com outras pessoas conhecidas do grande público. Dou um exemplo que eu discuti no debate já, que foi o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já é idoso, tinha passado por uma cirurgia, o seu médico tinha sido diagnosticado com coronavírus e a juíza Gabriela Hart concedeu também a prisão domiciliar. Outro caso foi o do doleiro Dário Messer, que teve a prisão domiciliar concedida pelo juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro. Bom, tá, entendemos um pouco prisão preventiva, entendemos um pouco a situação do sistema carcerário, porque a resolução número 62 do CNJ é importante, aí talvez vocês me perguntem, Gabriela, então tá certo soltar o Queiroz? Olha, eu não conheço o caso, mas pelo que a gente analisou até agora, faz sentido. Então, o Queiroz, pela condição de idade e de saúde, corre muito risco ao ficar dentro do nosso sistema carcerário. Então, o juiz dizer que essa pessoa, por suas características específicas, deve ficar presa na sua casa e sem contato com terceiros para não ficar dentro do sistema carcerário, porque ficar nesse ambiente significaria um risco muito importante para essa pessoa, faz sentido. E o fato de eu falar que faz sentido não significa que eu não vá fazer uma crítica à posição do Superior Tribunal de Justiça em outros casos. Calma aí que a gente já chega lá. A decisão em relação a Márcia, entretanto, é uma decisão que, embora não seja ilegal, porque o juiz, enfim, pode decidir que a pessoa deve ficar na prisão domiciliar porque considera suficiente e elencar os motivos que ele considere razoáveis, me causou bastante estranheza porque eu não conheço outro caso em que se decidiu assim. E aqui uma coisa muito importante para vocês. O ponto que me gera mais perplexidade não é o fato do habeas corpus ter sido concedido enquanto ela estava foragida, porque isso pode acontecer. Uma pessoa pode fugir depois de ver decretada a sua prisão preventiva e ainda assim os seus pedidos ao Poder Judiciário para que reconheça a ilegalidade da prisão devem ser avaliados. E presta atenção que esse raciocínio enfim, é delicado, mas vocês vão entender. Quando eu determino a prisão preventiva de alguém, eu preciso justificar a minha prisão com elementos anteriores a ela. A fuga
pós-decretação da prisão não pode ser considerado um elemento que justifica a própria prisão, porque senão eu estaria pegando um elemento posterior para justificar a prisão e eu só posso justificá-la com elementos anteriores. Então, mesmo que a pessoa tenha fugido depois de ver decretada sua prisão preventiva, o judiciário pode reconhecer a ilegalidade da prisão ou determinar, enfim, a substituição por outras medidas cautelares, porque o juiz, por exemplo, não fundamentou suficientemente que seria necessária a prisão preventiva em vez de outras cautelares. Agora, se é comum isso acontecer, não é, mas pode acontecer. O que mais me chama a atenção no caso da Márcia é essa questão de que ela precisa ficar na prisão domiciliar não porque tem uma condição especial de saúde, como foi o caso do Queiroz, por exemplo, mas porque ela deveria ficar em casa para cuidar do Queiroz, como se não tivesse outra pessoa para fazer isso. A gente sabe, por exemplo, que o Queiroz tem filhas, então outras pessoas poderiam cuidar dele. Por isso que a decisão em relação à Márcia, para mim, gerou um pouquinho mais de desconforto. E aí, claro, as pessoas estão se perguntando, né? Porque se existe motivo de saúde do Queiroz para colocá-la em prisão domiciliar e não existe esse mesmo motivo em relação à Márcia, por que não só substituir a prisão dele pela prisão domiciliar e deixar a Márcia com a prisão preventiva decretada? E claro, algumas pessoas começaram a levantar o fato de que saiu na mídia, logo depois que o Queiroz foi preso, aquelas informações que se por acaso a Márcia fosse encontrada, o Queiroz deveria delatar. Então as pessoas já estão falando que o ministro do STJ estendeu essa decisão para garantir a Márcia o direito de ficar em prisão domiciliar, para que essa pressão sobre o Queiroz não acontecesse. E aí é que eu aproveito para lembrá-los que a prisão preventiva não pode servir para forçar ninguém, para pressionar ninguém para delatar. Embora ela já tenha sido usada com esse fim, isso não é o correto. Claro. E aí, se a gente fala que a prisão preventiva já foi usada indevidamente com esse fim durante a Operação Lava Jato, vai surgir o questionamento do porquê as pessoas não se levantaram. Quer dizer, as pessoas não, porque muita gente, por exemplo, eu e meus colegas criminalistas falamos isso há muito tempo, mas porque outras pessoas que agora estão falando que a prisão da mulher do Queiroz não deve servir para pressioná-lo, não faziam essas mesmas críticas à Operação Lava Jato. O que a gente está vendo agora, basicamente, é aquela história da incoerência. Dos garantistas de ocasião que eu falei tanto para vocês. A família Bolsonaro, para a gente dar nome aos bois, não é verdade? Parece que mudou muito de opinião nos últimos tempos. Mudou de opinião sobre prisão domiciliar, mudou de opinião sobre foro privilegiado, tem mudado muito de opinião. O pessoal que estava sempre ali no Twitter criticando, agora, ó, caladinho. Só que quando a gente observa a incoerência desse pessoal, a gente tem que ficar atento para que nós mantenhamos a nossa coerência. Ou seja, não é porque agora a prisão é contra o Queiroz, que está ligado à família Bolsonaro, não é porque agora a pressão seria por meio da prisão da Márcia, que é a esposa do Queiroz, que está ligada à família Bolsonaro, que a gente vai falar, não, tem que manter preso de qualquer jeito e não vai avaliar a coisa de forma objetiva. Até porque, e aqui tem um ponto fundamental desse vídeo, que eu já falei antes e agora vou falar com um pouco mais de detalhe, essa decisão que decidiu por colocar o Queiroz na prisão domiciliar, de fato, não é a decisão de praxe do STJ, nem do STF, nem dos tribunais regionais federais ou dos tribunais de justiça dos estados. As pessoas estão há muito tempo, desde o começo da pandemia, pedindo para serem reavaliadas as suas prisões e, em grande parte dos casos, principalmente aqueles envolvendo pessoas pobres, esses pedidos são negados pelo Poder Judiciário. Na sexta-feira mesmo, um grupo de advogados defensores de direitos humanos fez um pedido de habeas corpus coletivo junto ao Superior Tribunal de Justiça para que sejam colocadas em prisão domiciliar todas as pessoas em prisão preventiva que têm um risco maior de contrair o coronavírus. Já começaram a aparecer outros casos mostrando que o próprio ministro-presidente do STJ negou pedidos de habeas corpus de outras pessoas, pedidos de defensorias públicas, inclusive, nesse mesmo contexto de pandemia e de pessoas que apresentavam um risco maior de contaminação. Claro que a gente sempre deve avaliar, para comparar esses casos, se o motivo dessas decisões foi o mérito, ou seja, a própria necessidade dessa pessoa ser colocada em prisão domiciliar ou não, ou se a decisão teve relação com questões processuais.
De qualquer forma, é muito importante a gente fazer o levantamento desses casos para entender como é que o sistema judiciário se comporta, para mostrar como é muito mais difícil você ver respeitados os seus direitos se você faz parte da clientela preferencial do sistema penal, ou seja, se você é negro e pobre. E embora comparar essa realidade seja muito importante, a gente precisa, sempre que fala do sistema de justiça criminal, toma muito cuidado para não nivelar por baixo. Ou seja, quando a gente percebe que o direito dessas pessoas que são a clientela preferencial do sistema não é respeitado, a gente precisa tomar cuidado para, partindo disso, não exigir que os direitos dos outros sejam desrespeitados. Deu para entender? A gente precisa brigar para o direito de todo mundo ser respeitado e não falar, já que vocês não respeitam os direitos dos negros e pobres, então mantém todo mundo preso. Porque no fim das contas, uma maior severidade do nosso sistema de justiça criminal sempre vai pesar mais nas costas das pessoas que são particularmente atingidas por esse sistema. Então, basicamente, gente, em termos legais e objetivos, faz sentido a decisão que substituiu a prisão preventiva do Queiroz pela prisão domiciliar. Em relação à prisão da Márcia, o argumento me parece muito estranho, embora eu não conheça o caso. De qualquer forma, acho que vale dizer que os juízes têm a liberdade para decidir segundo o caso concreto, que o ideal seria dar uma olhada no caso. Isso não significa que nós não possamos fazer uma crítica relacionada à desigualdade do sistema, a como o sistema opera, mas sempre tomando muito cuidado para a gente não cair na cilada de, nivelando por baixo, fazer com que mais direitos sejam desrespeitados em vez de respeitados. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. E se vocês por acaso tiverem mais algum interesse relacionado a esses temas específicos de direito e processo penal, pergunta nos comentários. Quem sabe eu faço um novo vídeo. Um adendo. Durante o vídeo eu esqueci de explicar para vocês uma coisa. Embora o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos tenha mudado muito de opinião, a decisão que prevalece atualmente é aquela que diz que só pode existir execução da pena depois da sentença penal transitada em julgado. Ou seja, toda prisão anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória é uma prisão cautelar, ou seja, é uma prisão preventiva. Mesmo que a pessoa já tivesse sido condenada em primeira instância, se ela está presa antes do trânsito em julgado, a prisão é preventiva também, tá bom?